Paz de Cristo, irmãos. Eu lamento estar nessa situação de estar pregando sentado. Nunca imaginei que aconteceria isso comigo. De fato, no final do ano passado, eu fiz muitos planos. Nós compramos presentinhos, planejamos de estar com os nossos filhos, nossas netas, em Campinas, e fizemos essa viagem. E quando nós chegamos na nossa casa de Campinas, eu fui ajudar a minha esposa na cozinha, e eu fui descer da sala de jantar para a cozinha, e, por fim das contas, tropecei e caí em cima do meu pé. Teve uma fratura exposta, bem grave. Graças a Deus, o Maicon e a Neuzi estavam junto comigo. O Maicon rapidamente colocou o pé no lugar, porque o pé tinha saído fora, que ajudou muito esta manobra que ele fez. A Neuzi teve a impressão que eu tinha batido minhas costas no degrau, e ela imaginou o pior, que eu tivesse quebrado as costas. Havia muito sangue, e ela falava para mim, você está machucado, quebrou as costas, a coluna, bateu a cabeça. E eu falava, não, foi só o pé. E eu acho que ela pensou que eu estava delirando. Agora é engraçado, mas foi muito traumatizante, demais. Então, eu vejo que nós fazemos planos e esses planos eles não se realizam. E principalmente porque nós não esperamos o que está reservado para nós. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria andando numa cadeira de rodas, que eu estaria com essa mobilidade reduzida, com essa dificuldade, com essa dor. Nunca imaginei isso. Mas o fato é que eu passei uma experiência que agora eu sei. O Senhor, Ele virá desta maneira, quando nós não estivermos esperando. O Senhor virá, e como é que Ele vai nos encontrar? E eu refleti em tudo isso. Bom, mudando para a mensagem de hoje. Hoje eu gostaria de meditar junto com vocês a respeito da humildade. Será que nós temos a humildade de pedir perdão uns aos outros? Então, nós podemos aprender com Jesus, porque Jesus, nas Escrituras, ele trata, hoje eu vou tratar o aspecto de um dos seus discípulos, o Pedro, aquele discípulo que nós admiramos, que nós falamos, ele foi um dos melhores discípulos, mas ele tinha um problema. Ele tinha a dificuldade de ser humilde. Então, nós vamos ver no texto de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 19. Ali acontece um diálogo de Jesus com Pedro. Mas esta é o final da história. Então, voltando um pouquinho antes, como foi mencionado hoje durante a aula, né? Em João capítulo 13, em que Jesus estava reunido com seus discípulos para partir o pão, né? E ele inesperadamente se levantou, pegou um balde com água, uma toalha, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E quando foi chegando até Pedro, ele se precipitou e ele falou assim,
o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Então Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, ele exageradamente falou: então lava todo o meu corpo, lava a minha cabeça. Ele falou: não, quem está lavado pela palavra, agora só precisa lavar os pés. E lavou os pés de Pedro e de todos os discípulos. E aí ele revelou uma coisa. Jesus revelou que ele estava de partida. E ele falou assim: para onde eu vou, agora vocês não podem ir. E mais uma vez Pedro, precipitadamente, ele questiona: mas por que eu não posso seguir o Senhor agora? Eu quero seguir o Senhor agora. E Jesus, ele fala: agora não. E Pedro fala: por ti eu daria a minha vida. Olha que coisa bonita. Quantas vezes todos nós já até pensamos de fazer isso, de dar a nossa própria vida pela obra de Cristo, por Cristo. Então, esta precipitação custou caro para Pedro, como nós vamos ver no finalzinho. Então, Jesus, ele falou assim: olha, o galo não vai cantar hoje sem que você me negue 3 vezes. Então, o fato é que Jesus, ele mostrou o caminho. Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele falou assim: olha, vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. Se vocês entendem o que eu fiz, vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem. E esta daí é uma reflexão que nós vemos quando nós lemos esse texto. É um texto romântico, mas nós praticamos? É difícil lavar os pés uns dos outros. E isso, de uma maneira simbólica, significa servir um aos outros. E como Jesus disse, ele cumpriu as Escrituras. Ele, de fato, foi preso. Pedro negou Jesus as 3 vezes. Jesus morreu, ressuscitou dos mortos. E agora nós podemos pensar, porque é fácil nós analisarmos, nós julgarmos os irmãos. É fácil de nós julgarmos Pedro. Olha só, de um lado de radicalismo, existe a falta de humildade. Por outro lado, sendo radical, existe a arrogância. Então, eu me lembro de inúmeras vezes que eu mesmo fui arrogante. Eu me lembro de inúmeras vezes em que eu vi pessoas sendo arrogantes, pessoas não sendo humildes, e todos nós podemos nos lembrar de casos específicos. Mas Jesus não estava falando para as pessoas do mundo, Jesus estava falando para nós. Então, olhando a atitude de Pedro, olhando a atitude de Pedro, será que Pedro, ele não foi humilde simplesmente? Será que Pedro, com essa resposta, ele foi arrogante? Será que ele estava querendo ser a estrela dos discípulos, o melhor dos discípulos? Nós podemos chegar em qualquer uma dessas conclusões, porque Pedro, ele respondeu de forma que Jesus, ele não gostou. De fato, naquela situação difícil de Jesus, que ele até mesmo suou gotas de sangue, num estresse total, pediu para Pedro:
ora comigo. E Pedro foi encontrado dormindo. Isto foi significativo. Então, olha só, às vezes nós falamos para Deus coisas que são significativas para o lado negativo. E o que será que ele está pensando a nosso respeito? O que será que Deus está planejando para as nossas vidas? Porque nós fazemos a mesma coisa que Pedro fez. E você é humilde o suficiente para pedir perdão para o seu irmão? De fato, Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele já havia aparecido para os seus discípulos 2 vezes. E aí, na terceira vez, demorou provavelmente um tempo, e Pedro, porque nós estamos falando de Pedro e das atitudes dele, Pedro provavelmente deu aquele tipo de... Sabe quando você cansa? Sabe quando você desanima? Você já teve algum momento na sua vida em que você falou assim: hoje eu não vou no culto, que eu estou desanimado, ou decepcionado? E foi isso que aconteceu com Pedro. E toda vez que nós nos desanimamos, a tendência que nós temos é de voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos antes. E Pedro fez isso. Pedro falou com os outros discípulos. Ele falou assim: eu vou pescar. E aí Pedro, Tiago, João, Natanael e mais 3 discípulos foram com Pedro para pescar. E passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. Aí de manhãzinha, quando começou a nascer o sol, Jesus estava na praia, a uma distância mais ou menos de 100 metros, Jesus pergunta para eles: vocês pescaram alguma coisa? E eles falam: não conseguimos pegar nada. Aí Jesus fala: joga a rede do lado direito do barco. E aí então eles não conseguem nem puxar a rede de tantos peixes. Aí o João pega e fala: é o Senhor! E Pedro se atira no mar e vai nadando até a margem, porque Pedro também queria ver o Senhor. E chega lá, o texto não relata o que Pedro fala, porque provavelmente ele não falou nada, mas queria ver, estar próximo de Jesus. Por fim, os discípulos trouxeram o barco até a praia, com 153 grandes peixes, e ali Jesus já tinha preparado umas brasas com peixes, com pães, e aí todos eles vão se alimentar. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, o que eu teria dito para o Senhor? De fato é o Senhor que está aqui, mas como? Eu não sei o que eu diria para o Senhor. Talvez eu não conseguiria dizer nada. Mas eu sei que eles comeram e Jesus, quando todo mundo já tinha comido, Jesus começa um diálogo com Pedro. E é justamente este diálogo que pode nos trazer um ensino para as nossas vidas. Todos nós estamos na mesma situação de Pedro. A única coisa que consegue mudar as nossas vidas, as nossas atitudes, são as palavras de Cristo. Então vamos observar neste diálogo de João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19.
Esta passagem é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas, por outro lado, é uma passagem que as pessoas não conseguem entender direito, mas o que ele quis dizer com isso? E é de uma maneira muito simples que nós podemos entender. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, e que Pedro responde, eu te amo, são duas palavras usadas para amor. Quando Jesus pergunta, ele está perguntando o amor ágape. O amor ágape é aquele amor incondicional, é o maior amor. É aquele amor que você está disposto de dar a sua vida, de você se sacrificar. E é esta a pergunta que Jesus faz. E a resposta de Pedro é o amor filéu. Pedro, ele não amava Jesus a ponto de dar a sua vida, mas ele gostava de Jesus como amigo. E Jesus, ele vai confrontar o Pedro para chegar em um ponto de entendimento. Então, eu vou fazer a leitura mudando estas palavras, tá bom? Então, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que eu gosto do Senhor como amigo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto como amigo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa, ela revela para nós, porque nós sabemos que todos nós somos assim. Dificilmente nós daríamos a nossa própria vida uns pelos outros. É o que Jesus espera, mas não é aquilo que nós estamos dispostos de fazer. E Pedro, nós sabemos que ele deu a sua vida pela obra de Cristo. Ele deu a sua vida por Cristo. Nós sabemos como ele morreu. Nós sabemos aonde Pedro não queria ir. Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele não queria ir para o mesmo destino que Jesus teve, a morte de cruz. Então, Pedro, ele não amava Jesus, ele gostava de Jesus. E ele não teve a humildade suficiente de falar aquilo lá no primeiro momento. Ele abriu a boca para falar uma coisa que não tinha condições de cumprir. Mas vocês observaram que todas as vezes que Jesus pergunta para Pedro, independente da resposta, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Se hoje Jesus perguntasse para você e perguntasse para mim: você me ama a ponto de dar a sua própria vida por mim? Se você falar: não consigo, a resposta de Jesus vai ser a mesma. Então cuida
das minhas ovelhas. Ajude uns aos outros. Lave os pés uns dos outros. No caso de Pedro, a indignação de Jesus foi de que não é que Jesus não soubesse a capacidade de Pedro, mas Jesus, ele fez Pedro chegar no ponto de ele mesmo entender que ele não era capaz de dar da sua própria vida. E qual que foi a consequência disso? Vamos ler o versículo 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, você se cingia, se arrumava, e a ti mesmo, e andava por onde queria. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar, acrescentou: segue-me. Você já pensou no gênero de morte que você vai ter? Como foi dito aqui, o Adalto já trabalhou na polícia, eu também trabalhei na polícia, eu saía de casa todos os dias e eu pensava, será que eu volto hoje para casa? Foi assim com você também, Adalto? Porque era uma profissão de risco. E eu não imaginava qual seria o meu fim. Eu não imaginava que eu serviria ao Senhor. E eu não imagino como vai ser a minha morte. Mas ela vai acontecer. E eu passei próximo disso. Na minha cabeça passou muitas coisas. Eu poderia ter ficado paraplégico, eu poderia ter morrido. Eu não sei o que seria da minha família, enfim. Mas o fato é que Jesus, ele vai voltar. Então, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós falamos uma bobagem, mas Jesus está ouvindo o que nós estamos falando. E ele pode estar determinando qual vai ser o fim. O pior fim que pode ter é um só, como o de Pedro. De nós irmos para onde nós não queremos ir. De nós morrermos como nós não queremos morrer. De acontecer conosco coisas que nós não queremos que aconteça. Então, o que é necessário para nós vivermos aqui nesse mundo? É necessário apenas uma coisa. É necessário que nós cresçamos, que nós amadureçamos na fé. E eu vou perceber que eu estou amadurecendo quando eu estiver acolhendo outras pessoas, quando eu estiver ensinando o que Jesus ensinou. É necessário mudar de atitude. Nós já vimos que Jesus lavou os pés dos discípulos e ele mandou que nós façamos o mesmo. Aliás, ele deu um outro mandamento. Ele disse: tenham amor uns pelos outros. E se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E ao longo de todos esses anos, eu tenho ouvido vários debates na igreja de como que nós podemos crescer. E uma das maneiras que já foi falado na congregação que eu cresci foi: nós temos um plano, vamos investir na propaganda, vamos contratar um plano de fazer a divulgação da igreja no Facebook, de maneira que vai pegar um público, vamos dar cursos e vamos chamar as pessoas para servirem a Deus.
E se vocês me perguntarem se isso deu certo, eu já vou responder que não deu certo. Talvez tenha dado certo para uma pessoa, duas, não deu certo. Por quê? Porque não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se vocês tiverem amor uns pelos outros, que significa lavar os pés, atender às necessidades, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, eu recomendo, abram as suas casas, acolham os irmãos, façam o que é mais difícil, acolham os irmãos que são fracos. Acolham os irmãos fracos, não para fortalecer a fraqueza desses irmãos fracos, mas para que você tenha acesso através da amizade, da intimidade, da proximidade, para que você possa corrigir o irmão fraco. É muito fácil chegar aqui e falar assim, você está errado. Jesus não fez isso. Mas Jesus, ele conquistou uma proximidade. Se Jesus tivesse falado para Pedro, você não é humilde, não teria dado certo. Mas Jesus, ele buscou uma estratégia que o próprio Pedro percebeu que não tinha humildade. E muito provavelmente ele não percebeu que ele não tinha humildade naquele momento. Porque logo em seguida, no texto, Pedro, ele fala, mas mestre, e como que João vai morrer? Ele estava querendo saber do outro, não estava querendo saber dele. Ele também não estava sendo humilde. A humildade, ela vai acontecendo com a nossa maturidade. E aí é que vem os conflitos. Olha, irmãos, se nós lavarmos os pés uns dos outros, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o conflito. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês como que nós podemos resolver os conflitos. Eu sei que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é maduro. E todos nós somos como crianças. Então eu gostaria que vocês se lembrassem da época em que vocês eram crianças. Eu vou representar aqui na frente o que eu mesmo já fiz quando eu era criança. E vou chamar a participação do Adalto aqui. Muito bem. Aqui está o Adalto, nosso irmãozão, que nos conhecemos há tanto tempo. Nós temos intimidade, nós temos afinidade. E quando nós nos relacionamos, gera um conflito. Então, vamos dar um exemplo assim. Eu pedi para o Adalto lavar os meus pés. E aí o Adalto foi lavar os meus pés e doeu o meu pé. E aí eu pego e falo para o Adalto, você não está vendo que eu estou com o pé machucado? Como que você me machuca mais ainda? Pronto, gerou um conflito. Na minha opinião, eu estou certo. Qual é a sua opinião? Que eu estou certo. Aham, então aqui nós temos um impasse. Veja bem, nós podemos, com o Senhor, agir como crianças. Sabe como? Quando eu era criança, que eu tinha conflito com meu irmão, eu falava para ele, né? Ô mãe, vem ver o que o meu irmão está fazendo. Às vezes, a minha mãe vinha, olhava e não falava nada. Às vezes, a minha mãe, e eu com toda a minha razão, a minha mãe chegava para mim e falava para mim, Marcos, pede desculpa para o seu irmão. E eu era obrigado a falar para ele, me perdoa. Às vezes, a minha mãe chegava no meu irmão e falava para ele, peça desculpa para o Marcos. Aí tem que pedir, né? A mãe mandou.
Temos que pedir. Então, obrigado, Adalto, pode sentar. Então, irmãos, todos nós estamos nesta vida para um amadurecimento. Nós precisamos desesperadamente crescer e amadurecer. Não importa muito se nós estamos certos, se nós estamos errados, mas importa qual a disposição do meu coração para com o Senhor. E o Senhor resolve tudo, todas as coisas. Nós podemos, mesmo estando certos, pedir desculpa para as pessoas. Então, o que vocês acham de nós crescermos? O que vocês acham de nós amadurecermos? Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai ser difícil pedir perdão? Vai. Mesmo estando certo? Vai. Vai ser difícil servir os irmãos, lavar os pés uns dos outros, se antecipar às necessidades uns dos outros, abrir a porta da nossa casa e receber pessoas estranhas. Recentemente, é difícil falar sem falar nome, mas eu vou tentar fazer isso. Conheço uma pessoa que gostaria muito de estar junto com uma irmã, de ter uma palavra de comunhão. Então, essa pessoa que eu conheço, ela ligou para essa irmã e falou assim: olha, eu gostaria de almoçar com você, de estarmos um pouco juntas. E aí a irmã falou assim: olha, você não pode vir na minha casa porque eu tenho um pitbull, você não pode vir. Vocês já imaginaram, no dia que Jesus voltar, será que Jesus não vai poder entrar naquela casa por causa desse pitbull? E qual que é a desculpa que nós damos para não recebermos irmãos, até mesmo pessoas estranhas, acolher as pessoas? Então, tudo isso, eu sei que é difícil, é dolorido, eu sei que é necessário. Então, nós podemos contar com a ajuda do Senhor. E eu gostaria de orar e pedir para que o Senhor nos ajude a justamente fazer isso. A crescer, a amadurecer, a acolhermos os irmãos, a lavar os pés uns dos outros. Então vamos orar.